O maior erro e a maior mentira que estão te contando sobre a sua dieta low carb é que, se um alimento não tem açúcar, ele não pode dar picos de insulina. Neste exato momento, milhões de pessoas que estão tentando emagrecer, reverter a resistência à insulina e consertar o metabolismo estão completamente estagnadas, ou pior, prejudicando a saúde, porque estão consumindo 3 alimentos específicos do dia a dia que estão magistralmente disfarçados de low carb. Esses alimentos estão enganando ativamente o seu metabolismo, forçando o seu fígado a armazenar gordura e mantendo o seu açúcar no sangue preso em uma montanha-russa oculta. Se você está fazendo tudo certo e a sua perda de peso travou completamente, ou se você ainda luta contra um cansaço mental intenso e falta de energia, mesmo tendo cortado todo o açúcar, você quase certamente está consumindo pelo menos um desses 3 itens todos os dias. O que vamos descobrir hoje é a peça que faltava no seu quebra-cabeça metabólico. E o terceiro alimento desta lista é algo tão universalmente aceito como saudável que vai te deixar completamente chocado. Antes de revelarmos esses 3 itens enganosos, faça o seguinte, agora mesmo antes que se esqueça, digite a palavra insulina aqui embaixo nos comentários para que o seu cérebro registre ativamente essa informação e se prepare para aplicá-la. Deixe o seu gostei no vídeo para ajudar a proteger mais pessoas dessas armadilhas alimentares ocultas e inscreva-se no canal Metabolic Health Lab agora mesmo. Ao se juntar a esta comunidade, você se une a milhares de pessoas que estão retomando o controle da saúde metabólica com ciência de verdade, sem enrolação, e garante que nunca perderá uma solução metabólica simples. Vamos direto ao mecanismo de como um alimento realmente engana o seu corpo. Quando você muda para um estilo de vida low carb, o seu objetivo principal é reduzir um único hormônio dominante, a insulina. A insulina é a chave mestra da queima de gordura. Quando os níveis de insulina estão altos, as portas das células são trancadas e torna-se fisiologicamente impossível para o seu corpo acessar as reservas de gordura para usar como combustível. Quando a insulina cai, o seu corpo finalmente entra em um estado de lipólise, que é apenas o termo técnico para a quebra de gordura em energia. Todo o movimento low carb é baseado na premissa de que evitar carboidratos mantém a insulina baixa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora completamente. O seu metabolismo é muito mais complexo do que uma simples calculadora de carboidratos, e certos ingredientes podem desencadear picos hormonais massivos por caminhos biológicos totalmente diferentes, sem nunca aparecer como uma contagem alta de carboidratos na tabela nutricional. Isso nos leva diretamente ao primeiro grande alimento do dia a dia que está te enganando na sua jornada low carb: os amidos modificados e as fibras sintéticas, mais notavelmente a chamada fibra de milho solúvel, a fibra de tapioca ou os isomalto-oligosacarídeos, frequentemente abreviados como IMOs. Se você for à seção de produtos saudáveis ou navegar em uma loja online por lanches low carb, verá uma enorme variedade de barras de proteína, cookies de keto, chocolates sem açúcar e tortilhas low carb. As tabelas nutricionais desses produtos parecem absolutamente perfeitas. Elas ostentam 20 gramas de carboidratos totais, mas contrastam isso com 15 gramas de fibra alimentar, deixando você com uma contagem de carboidratos líquidos de apenas 5 gramas. No papel, isso parece um milagre metabólico. Você pensa que pode comer esses petiscos o dia todo sem impactar o seu progresso, mas o seu fígado e o seu pâncreas leem uma história completamente diferente daquela impressa na embalagem. Durante anos, os fabricantes usaram os IMOs para criar esses doces low carb. Eles alegavam que era uma fibra prebiótica que passava direto pelo trato digestivo sem ser absorvida. No entanto, testes metabólicos independentes acabaram revelando algo chocante. Essas fibras sintéticas se comportam de maneira quase idêntica à maltodextrina pura no corpo humano. A maltodextrina tem um índice glicêmico que pode variar de 85 a 105. Para contextualizar, o açúcar de mesa comum tem um índice glicêmico em torno de 65. Isso significa que essas chamadas fibras saudáveis podem, na verdade, aumentar o açúcar no sangue e a sua insulina de forma significativamente mais rápida e alta do que se você tivesse comido uma colher de açúcar branco. Se este conceito de picos glicêmicos ocultos é completamente novo para você,
ou se você notou que a sua própria perda de peso travou depois de comer esses lanches industrializados keto, comente um sim agora mesmo para eu saber que estamos no caminho certo. Essa elevação constante e invisível da insulina mantém você preso em um estado de resistência à insulina, interrompendo completamente a queima de gordura e deixando você se perguntando por que não está vendo resultados. Além disso, essas fibras sintéticas são altamente prejudiciais ao seu delicado microbioma intestinal. Como não são fibras vegetais naturais e intactas, as bactérias do seu intestino as fermentam em um ritmo artificial, o que frequentemente leva a um estufamento massivo, gases e inflamação sistêmica. A própria inflamação sistêmica desencadeia a liberação de cortisol, o seu principal hormônio do estresse, que sinaliza diretamente para o fígado liberar a glicose armazenada no sangue, gerando outro pico indireto de insulina. Você está basicamente pagando caro por produtos que estão, silenciosamente, te tirando do modo de queima de gordura sob o disfarce de saúde. E é aqui que as coisas ficam ainda mais sérias, porque a enganação não para nas barras de lanche processadas. Ela se estende diretamente aos condimentos e molhos que você usa para dar sabor aos seus alimentos reais e inteiros todos os dias. Pense nos seus molhos de salada zero açúcar, seus molhos barbecue low carb e seus ketchups adequados para a dieta keto. Quando as empresas removem o açúcar desses produtos para atender ao mercado low carb, elas precisam substituir o volume, a textura e a sensação na boca que o açúcar naturalmente fornece. Como elas conseguem isso? Elas recorrem a espessantes, emulsificantes e amidos quimicamente alterados, como amido de milho modificado, goma xantana, goma guar e carboximetilcelulose. Embora algumas dessas gomas sejam tecnicamente não glicêmicas, o amido modificado é uma história totalmente diferente. Ele é frequentemente derivado de milho, trigo ou batata e passa por um intenso processamento químico para garantir que permaneça estável sob alto calor e longos períodos nas prateleiras. Mesmo sendo usado em quantidades aparentemente pequenas por porção, essas porções se somam rapidamente ao longo do dia. Um fio de molho na salada no almoço, uma colher de molho low carb na carne no jantar e uma marinada sem açúcar usada na preparação das refeições podem facilmente se combinar para fornecer uma dose substancial de carboidratos ocultos e de ação rápida que anula completamente a capacidade do seu corpo de produzir cetonas. Você pensa que está fazendo uma refeição limpa e low carb, mas o seu corpo está tratando isso como uma infusão lenta e contínua de carboidratos. O que acontece a seguir é a parte que ninguém comenta e envolve o segundo alimento do dia a dia que está te enganando ativamente. Produtos lácteos líquidos comerciais, ultrapasteurizados e desnatados e alternativas vegetais, especificamente cremes de leite e leites vegetais que contêm concentrados de proteína ocultos e estabilizantes. Muitas pessoas em uma dieta low carb adoram laticínios, colocam creme de leite no café da manhã, usam cream cheese em receitas e consomem leite de amêndoas ou de aveia sem açúcar como base para bebidas. Parece perfeitamente seguro porque o teor de açúcar está listado como 0 ou 1 grama. Mas há uma diferença enorme entre o laticínio tradicional, fresco da fazenda, e os líquidos altamente processados e ultrapasteurizados que estão nas prateleiras dos supermercados modernos. Vamos olhar de perto o que acontece durante a pasteurização ultraaquecida, frequentemente chamada de UHT. Esse processo aquece o líquido a uma temperatura extrema por alguns segundos para destruir bactérias e estender a vida útil por meses. Embora isso seja ótimo para o transporte comercial, esse calor intenso desnatura as proteínas delicadas encontradas nos laticínios, tornando-as altamente inflamatórias para o seu trato digestivo. Quando uma proteína é desnaturada e sua integridade estrutural é perdida, o seu sistema imunológico pode reconhecê-la como um invasor estrangeiro, criando uma inflamação localizada na parede do intestino. Essa irritação intestinal compromete a sua barreira intestinal, permitindo que micropartículas passem para a corrente sanguínea, uma condição frequentemente chamada de intestino permeável. Uma vez que essas partículas entram na corrente sanguínea, elas desencadeiam uma resposta imune sistêmica que, como estabelecemos antes, eleva o cortisol e força o seu corpo a reter gordura.
Mas o perigo oculto vai ainda mais fundo do que a desnaturação de proteínas. Quando a gordura é retirada dos laticínios para fazer produtos desnatados, ou quando os leites vegetais são fabricados para imitar a cremosidade do leite real, o líquido se torna ralo e sem atrativos. Para consertar isso, os fabricantes adicionam concentrado de proteína de soro de leite, whey, ou isolado de proteína de leite para manipular a textura e aumentar as métricas de proteína no rótulo. Em uma dieta low carb, você pode pensar que proteína extra é ótimo. Mas consumir proteínas líquidas isoladas e altamente processadas na ausência de suas gorduras naturais desencadeia um processo biológico rápido conhecido como gliconeogênese. Este é o mecanismo pelo qual o seu fígado converte o excesso de aminoácidos diretamente em glicose. Como os isolados de proteína líquida são absorvidos pelo seu trato digestivo com velocidade relâmpago, eles causam um influxo repentino e acentuado de aminoácidos no fígado. O fígado não consegue utilizar todos esses aminoácidos para reparação estrutural de uma só vez, então ele converte imediatamente o excedente em glicose. Isso causa um aumento subsequente na insulina, sabotando completamente os seus esforços de queima de gordura. Se você tem adicionado porções generosas de cremes comerciais ou leites vegetais enriquecidos com proteína ao seu café da manhã e notado que a sua energia desaba uma hora depois, você está experimentando os resultados diretos desse pico metabólico oculto. Se essa explicação faz sentido e você está percebendo como esses ingredientes sorrateiros entram na sua rotina diária, aproveite para deixar o seu gostei para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas que estão presas no exato mesmo ciclo. Agora, vamos aumentar a intensidade e avançar para o terceiro alimento do dia a dia da nossa lista, que é indiscutivelmente o item mais enganoso de todos, porque é fortemente comercializado como o superalimento definitivo para a saúde, longevidade e perda de peso. Estou falando das claras de ovo líquidas, pasteurizadas e aromatizadas comerciais vendidas em caixinha. No papel, as claras de ovo líquidas parecem o santo graal da dieta low carb. São proteína pura, zero carboidratos e zero gordura. Influenciadores fitness e defensores da saúde em todos os lugares recomendam mexê-las, usá-las em pães low carb ou adicioná-las a shakes para obter proteína limpa sem calorias ou gorduras extras. Mas quando você isola a clara da gema e a submete à pasteurização comercial, você está criando uma receita para uma grave disfunção metabólica e nutricional. Primeiro precisamos examinar a biologia estrutural de um ovo. A natureza projetou o ovo como uma potência nutricional completa e perfeitamente equilibrada, mas esse equilíbrio existe inteiramente na sinergia entre a clara e a gema. A clara do ovo contém uma proteína chamada avidina. Em seu estado bruto ou parcialmente alterado, a avidina se liga fortemente à biotina, que é a vitamina B7. A biotina é uma necessidade de coenzima absoluta para o metabolismo dos ácidos graxos, produção de glicose e criação de energia celular. Quando você consome claras de ovo isoladas que foram processadas comercialmente, a avidina pode continuar altamente ativa e se ligar à biotina no seu trato digestivo, tornando-a completamente indisponível para o seu corpo absorver. A falta crônica de biotina biodisponível desacelera diretamente o seu metabolismo celular, tornando significativamente mais difícil para as suas células converterem a gordura armazenada em ATP utilizável, que é a energia celular. Você acaba se sentindo perpetuamente exausto, o seu cabelo e a sua pele sofrem e a sua perda de gordura para completamente. Mas a enganação metabólica vai ainda mais longe. Quando você consome proteína pura em forma líquida e isolada, sem nenhuma gordura acompanhando, você altera completamente os sinais hormonais no seu intestino. Na natureza, fontes densas de proteína sempre vêm acompanhadas de gorduras naturais. Pense em um peixe selvagem, um bife marmorizado ou uma gema de ovo inteira. Quando a gordura e a proteína entram no estômago juntas, elas desencadeiam a liberação de um hormônio crucial chamado colecistocinina, ou CCK, junto com o peptídeo YY, ou PYY. Esses hormônios são responsáveis por enviar sinais potentes e claros de saciedade diretamente para o seu cérebro, dizendo ao seu sistema nervoso que você está completamente satisfeito e nutrido. Isso desliga a sua fome e permite que o seu corpo descanse e queime gordura perfeitamente.
Quando você consome claras de ovo líquidas isoladas, há absolutamente zero gordura para acionar o CCK ou o PYY. A proteína pura e líquida esvazia do estômago quase instantaneamente e atinge o intestino delgado em um ritmo acelerado. Isso desencadeia uma liberação imediata e massiva de insulina. Muitas pessoas acreditam que apenas os carboidratos estimulam a insulina, mas isso é um erro metabólico perigoso. Proteínas puras, isoladas e de digestão rápida são altamente insulinotrópicas, o que significa que estimulam o pâncreas a secretar grandes quantidades de insulina para ajudar na captação de aminoácidos. Como não há gordura para desacelerar a digestão e nenhuma gordura para estimular os hormônios da saciedade, você tem um pico acentuado de insulina sem nenhuma saciedade a longo prazo. Dentro de 1 hora após comer um grande volume de claras de ovo, seus níveis de insulina estão elevados, o seu açúcar no sangue cai como consequência e o seu cérebro recebe um sinal de fome. Você se pega lutando contra desejos intensos e incontroláveis por carboidratos e doces, minando completamente a sua força de vontade e o seu estilo de vida low carb. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora completamente quando olha para as suas escolhas alimentares diárias. Elas focam inteiramente nos macronutrientes, as gramas de carboidratos, gorduras e proteínas, enquanto ignoram completamente os resíduos químicos que estão pegando carona nesses alimentos. Isso é particularmente verdadeiro para as claras de ovo comerciais e itens low carb convencionais. As galinhas que produzem esses ovos convencionais são criadas em instalações industriais massivas e alimentadas com uma dieta contínua de milho e soja geneticamente modificados. Essa ração é pesadamente pulverizada com um herbicida chamado glifosato. O glifosato não desaparece simplesmente, ele se acumula nos tecidos e nos produtos dos animais que o consomem. Quando você consome claras de ovo líquidas convencionais ou laticínios convencionais, você está ingerindo resíduos secundários de glifosato. Esse herbicida age como um antibiótico potente de amplo espectro no seu trato digestivo. Ele atinge e destrói seletivamente os seus micróbios intestinais benéficos, particularmente as espécies que produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. O butirato é uma molécula crítica que melhora diretamente a sensibilidade à insulina e protege a parede do seu intestino contra inflamações. Ao eliminar sistematicamente essas bactérias benéficas, você está, sem saber, aumentando o seu nível basal de resistência à insulina todos os dias, tornando o seu corpo cada vez mais resistente à perda de gordura, não importa o quão baixa você mantenha a sua contagem de carboidratos. Se você está achando valioso este mergulho profundo no metabolismo celular e nos gatilhos ocultos, e quer garantir que sempre terá acesso a essas soluções de saúde simples e diretas, reserve um breve momento agora mesmo para se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Leva 2 segundos e te mantém armado com a informação de ponta que você precisa para proteger a sua saúde. Então, como navegamos nesse campo minado de enganações e recuperamos completamente o nosso ritmo metabólico? A solução não é restringir ainda mais as suas calorias ou combater os seus desejos com pura força de vontade. A solução é se afastar totalmente das imitações low carb manipuladas industrialmente e retornar aos princípios fundamentais da comida real, estruturalmente intacta e biologicamente apropriada. Vamos detalhar exatamente como substituir esses 3 alimentos enganosos por potências metabólicas que curam ativamente a sua sensibilidade à insulina. Em vez de depender de barras de lanche low carb e tortilhas processadas cheias de amidos modificados e fibras sintéticas, você deve mudar o seu foco para gorduras de alimentos integrais e fibras naturais e intactas. Se você precisa de uma fonte de energia rápida e portátil, procure nozes de macadâmia, nozes pecan ou nozes comuns cruas e germinadas. Essas nozes contêm fibras reais, naturais e estruturais que se quebram lentamente no cólon, convertendo-se em ácidos graxos de cadeia curta benéficos, sem causar sequer uma oscilação nos seus níveis de açúcar no sangue ou de insulina. Elas são cheias de ácidos oleico e palmitoleico saudáveis que saciam os centros de fome do seu cérebro por horas a fio, mantendo o seu metabolismo perfeitamente travado no modo de queima de gordura. Quando se trata do segundo alimento enganoso, creme de leite comercial processado e leites vegetais com estabilizantes,
A mudança é simples, mas profundamente eficaz. Substitua-os por manteiga de gado alimentado com pasto, orgânica e maturada, ou creme de leite fresco tradicional, não homogeneizado e orgânico, que contenha exatamente um ingrediente no rótulo: creme de leite pasteurizado. Melhor ainda, adote o óleo de coco extra virgem prensado a frio ou o óleo MCT puro para as suas bebidas matinais. O óleo MCT contém triglicerídeos de cadeia média, que saltam totalmente o caminho normal da digestão de gorduras. Eles viajam direto para o seu fígado, onde são imediatamente convertidos em cetonas limpas e de alta energia. Essas cetonas cruzam a barreira hematoencefálica em minutos, fornecendo ao seu cérebro uma onda instantânea de clareza mental e esmagando completamente o seu apetite matinal sem estimular uma única gota de insulina. Finalmente, vamos consertar completamente o dilema do ovo. Jogue fora as caixas de papelão de claras de ovo líquidas isoladas e comece a consumir o ovo inteiro e magnífico. Procure ovos de galinhas caipiras criadas soltas de uma fazenda local, onde as galinhas passam o dia ciscando em pastagens abertas, comendo uma dieta natural de insetos e grama verde. A gema de um ovo caipira não é um perigo para a saúde, é uma concentração densa de medicina metabólica. Ela contém altos níveis de colina, um nutriente essencial necessário para a função hepática saudável e para a prevenção da esteatose hepática, fígado gorduroso. Ela é repleta de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K2, junto com as gorduras saudáveis precisas necessárias para acionar aqueles hormônios críticos da saciedade, CCK e PYY. Quando você come o ovo inteiro, as gorduras naturais equilibram perfeitamente a proteína, desacelerando a digestão, prevenindo um pico agudo de insulina e fornecendo às suas células os blocos de construção estruturais completos de que precisam para prosperar. Reserve um momento para olhar para trás na sua jornada metabólica até aqui. Se você tem se sentido frustrado, cansado ou preso em um platô implacável, é altamente provável que essas enganações low-carb industriais estejam silenciosamente te segurando. Agora você possui a visão científica exata necessária para identificar essas armadilhas ocultas, ler além dos truques de marketing nas embalagens e fazer escolhas que se alinham perfeitamente com as verdadeiras necessidades biológicas do seu corpo. A sua saúde metabólica está inteiramente sob o seu controle e, ao se afastar dessas imitações processadas e abraçar alimentos reais e inalterados, você vai liberar a energia sem esforço, a clareza mental e a perda de gordura pelas quais tem trabalhado tanto. Vamos garantir que essa transformação comece hoje. Deixe um comentário aqui embaixo agora mesmo, compartilhando qual desses 3 alimentos mais te surpreendeu, ou conte para a comunidade qual mudança simples você vai fazer primeiro. Se você achou este detalhamento metabólico profundo e esclarecedor, por favor, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém de quem você gosta e que esteja atualmente seguindo um estilo de vida low carb. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no Metabolic Health Lab agora mesmo para ficar totalmente conectado às nossas próximas soluções de saúde. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo a verdade sobre o seu corpo, os seus hormônios e a sua longevidade. Continue focando em comida de verdade, proteja a sua insulina e eu te vejo no próximo vídeo.